Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma reunião do NEPI, hoje sob coordenação da linha temática Ciência e Religião. E hoje o assunto promete. Sim, meus amigos, o assunto promete, porque nós vamos falar de Darwin, vamos falar de teoria da evolução, vamos discutir um pouco se a teoria da evolução é compatível ou não com a fé cristã. Tudo isso a gente vai discutir um pouco aqui no nosso encontro, tá bom, pessoal? E, sem mais demora, eu espero que você tenha pegado o seu café e a sua pipoca também, para acompanhar esse nosso bate-papo. Eu já quero compartilhar a minha tela com todos vocês, para nós falarmos um pouco sobre esse cidadão aí, que é o Charles Darwin. Sim, vamos falar um pouco sobre ele. E a gente já começa a nossa reunião, o nosso encontro, com um título bem chamativo, né? Darwin, o homem que matou Deus. Nossa, provocativo esse início, né? Mas eu não sou tão original assim. E, na verdade, essa chamada, ela partiu de uma capa da revista super interessante. Mas na capa, a capa da revista, ela já afirma Darwin, o homem que matou Deus. Mas uma coisa que nós queremos discutir hoje é, será que é assim mesmo? Será que Darwin realmente matou Deus a partir da teoria da seleção natural, a teoria da transmutação das espécies, a teoria da evolução das espécies? E nós vamos falar um pouco sobre as origens do Darwin, vamos falar um pouco também sobre a teoria da seleção natural, e nós vamos falar também sobre a resposta cristã com relação à teoria da evolução, né? Então, inicialmente é interessante nós colocarmos na discussão o início do Darwin, né? As origens do Darwin. E o Darwin ele sempre foi movido pela curiosidade, né? Os primeiros anos de vida do Darwin, né? O Darwin, a mãe do Darwin era religiosa, né? E o pai e o avô, eles eram médicos, né? Eles estudaram medicina em Edimburgo, né? E o Darwin, ele sempre teve o interesse na natureza, nos fenômenos. Então, desde criança, o Darwin ele sempre realizou essa observação com relação à natureza. Os anos foram se passando e o pai do Charles Robert Darwin, né, esse é o nome do Darwin, o pai do Darwin quis que ele continuasse o legado da família em medicina e enviou o Darwin para Edimburgo para estudar medicina. O Darwin começou, de fato, o curso de medicina, mas o Darwin viu que não era dele, né? Mexer com bisturi, né? Sangue, sabe? Reza a lenda, inclusive, que a primeira vez que Darwin viu sangue, ele saiu correndo, passou mal, enfim. O fato é que Darwin não deu continuidade aos estudos de medicina em Edimburgo. Então, o seu pai decidiu enviá-lo para Cambridge para estudar teologia. Como assim estudar teologia? Eu vou explicar para vocês. O pai de Darwin enviou ele para Cambridge para que ele se tornasse um ministro da igreja anglicana, um clérigo da igreja anglicana, certo? Então, Darwin foi enviado para lá, né? E naquela época, todo teólogo estudava ciência, né? Era muito comum, né? Ciência natural, teologia natural, filosofia natural, né? Enfim, então o Darwin, quando ele foi para Cambridge, o Darwin ele aprimorou os seus estudos, né? Tentando fazer esse diálogo, esse link da teologia com a ciência natural, né? O Darwin ele é um naturalista, ele é um geólogo, né? E aí o Darwin ele estudou lá em Cambridge, portanto, né? E logo após o Darwin se formar em Cambridge, o Darwin ele foi convidado para participar de uma viagem, né?
E essa viagem mudou tudo na vida do Darwin, né? Então, em 1831, em dezembro de 1831, ele viajou a bordo do HMS Beagle, né? Então, ele parte do porto de Plymouth, no sul da Inglaterra, para embarcar numa viagem que dura quase 5 anos. É uma viagem que inicialmente iria durar de 2 a 3 anos, ela acabou durando um pouco mais, então ele parte em dezembro de 1831 e ele retorna em outubro de 1836. E é muito legal isso. Durante essa viagem, o objetivo dessa viagem era uma volta ao mundo, ele percorreu inclusive a costa da América do Sul, para fazer um mapeamento das linhas, né, de costa, principalmente com relação à hidrografia. E um detalhe interessante é que o Darwin passou pelo Brasil. Então, o Darwin passou pela Bahia, passou por Fernando de Noronha, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, isso foi mais ou menos de fevereiro de 1832 a julho de 1832. Inclusive, o Darwin relata essa passagem dele pelo Brasil nas suas anotações, né? Tem até um livro, salvo engano, A Viagem do Beagle, né? Que são as anotações do Darwin ao longo da sua viagem. E o Darwin ficou muito impressionado aqui no Brasil com principalmente a questão da natureza, né? A beleza do país, a beleza do Brasil, né? O Darwin ele comenta isso no seu diário de bordo, né? Então, essa viagem do Beagle, que passou aqui pelo Brasil, passou pelo Chile, passou pelas Ilhas Galápagos, no Equador, né, onde o Darwin, então, faz muitas das suas observações. Essa viagem ela vai mudar tudo na vida do Darwin, né? Quando Darwin foi embarcar nessa expedição do HMS Beagle, o Darwin ele tinha intenção de ser um clérigo da igreja anglicana mesmo, mas ao longo da viagem, ao longo das suas pesquisas, né, observando ali, né, a biodiversidade, ele foi realmente aprofundando nessa questão do estudo da natureza aí, e a gente vai falar um pouco sobre o resultado dessas observações agora, que é a origem das espécies. E essa obra do Darwin, ela, sem dúvida nenhuma, foi um marco na ciência do século XIX, né? O Darwin ele publica em 1859, ou seja, mais de 20 anos depois, a obra, né, A Origem das Espécies por meio da seleção natural, né? Então, ele desembarca do Beagle em 1836 e alguns anos depois ele já começa a escrever, mas até então ele nunca havia publicado. Em 1859 que ele pega tudo que ele escreveu e realmente publica essa obra, né, que é considerada a base da biologia evolutiva e se trata da última grande obra de teologia natural, né, escrita em língua inglesa. E um detalhe que é muito interessante, pessoal, é o seguinte: a origem das espécies, ela, por mais que às vezes quem nunca leu A Origem das Espécies possa entender o contrário, mas na obra Darwin ele exalta muito Deus. Sim, é verdade. Inclusive, na última página da obra, o Darwin vai dizer claramente que Deus estabelece leis gerais para o funcionamento das espécies, né? Então, o Darwin ele fala muito a respeito do Criador, né? Das leis gerais, né? Pelo Criador. Então, é uma obra muito interessante porque há esse diálogo de teologia natural, né? Há esse diálogo entre teologia e a ciência natural. O Darwin vai fazer isso muito bem nessa obra A Origem das Espécies. O termo evolução ele passa a surgir depois. Darwin vai se referir ao que nós entendemos como evolução como transmutação, né? Então, a teoria da transmutação. E o que essa obra do Darwin vai falar aproximadamente, né? O que é a teoria do Darwin, afinal de contas, né? O Darwin ele vai sustentar o seguinte: olha, todas as espécies, incluindo nós, seres humanos, tá? Todas as espécies, elas acabam sendo resultado de um processo de evolução biológica, né? Um processo longo, um processo complexo, né? Enfim.
Então, se todas as espécies elas resultam de um processo de evolução biológica, a natureza humana, nós podemos pressupor que ela também emergiu gradualmente, né? E por ela emergir gradualmente e por todas as espécies sendo produtos de um processo de evolução biológica, não há nenhuma distinção biológica fundamental entre seres humanos e animais, em termos de origem e desenvolvimento. Eu vou tentar ser mais claro um pouco para vocês. A gente precisa pensar o seguinte, a gente liga muito a ideia do o homem surgiu do macaco, é uma pergunta que se faz muito, tem até aquela imagenzinha, né, muito famosa. O Darwin vai falar sobre isso como uma ancestralidade comum, tá bom? Então, há um ancestral comum e, num braço dessa ancestralidade, há o desenvolvimento de chimpanzés, há o desenvolvimento de orangotango, enfim. E, num outro braço desse mesmo ancestral comum, há o desenvolvimento do ser humano, né? Por isso, uma ancestralidade comum, mas de uma ramificação surgem chimpanzés e orangotangos, e de outra o homem, tá? Só para tentar exemplificar um pouco aqui essa teoria do Darwin. O Darwin, inclusive, ele explica um pouco mais sobre isso, e eu peguei uma citação literal do Darwin, que também está na última página da Origem das Espécies, que ele explica, de forma resumida, o que nós entendemos como seleção natural, né? O Darwin vai dizer o seguinte, olha, as espécies se multiplicam de modo elevado para trazer a luta pela existência, que tem como consequência a seleção natural, que determina a divergência de características, a extinção de formas menos aperfeiçoadas. O resultado direto desta guerra da natureza, que se traduz pela fome e pela morte, pois, o fato mais admirável a saber, a produção de animais superiores. Então, quando a gente fala de seleção natural, a gente vai falar de espécies que conseguiram se adaptar e se manterem ao longo do tempo, de acordo com o espaço que eles estão ali distribuídos, né? A gente tem até a figura aí de uma girafinha do pescocinho maior e uma outra do pescoço menor. Essa do pescoço menor, ela está fadada à morte. A do pescoço maior, pelo desenvolvimento dela ao longo do tempo, e ela consegue alcançar as folhagens pelas quais ela se alimenta, ela vai sobreviver e ela vai, enfim, ela vai dando continuidade na espécie, né? A questão da adaptação das espécies com relação ao lugar onde elas se localizam, tem a questão dos pássaros, né? Alguns de bico fino, bico longo, espessura de bico, enfim, o Darwin ele vai tratar mais sobre isso na sua obra. E uma pergunta que se faz é o seguinte, Darwin, ele perdeu a fé a partir da obra A Origem das Espécies? E nós precisamos entender que não. Darwin perdeu a fé, afinal de contas? Bom, de fato, Darwin, ele perdeu a fé. Mas veja, Darwin, mesmo no A Origem das Espécies, Darwin cita o Criador. Então, não são os seus estudos que fazem com que ele perca a fé. O que faz com que, na verdade, o Darwin perca a fé começou com a morte do seu pai, que acabou causando um abalo, mas principalmente pela morte da sua filha Anne, de 10 anos, tá? A Anne, ela morreu, salvo engano, em 1849. Então, o Darwin ele ficou extremamente abalado com a perca da sua filha de 10 anos, sua filha nova. E além da perca do pai, além da perca da filha, outras questões também, como o problema do mal, acabaram minando a fé do Darwin ao longo do tempo. Mas uma coisa que nós precisamos nos atentar é o seguinte, mesmo perdendo a fé, o Darwin ele nunca se declarou ateu. Muito pelo contrário. Na verdade, nas correspondências que o Darwin trocava com seus amigos, o que se verifica é que, ao longo dos anos, o Darwin ele
passou a se tornar uma pessoa muito instável com relação à sua fé. E no final da vida, o Darwin acabou se declarando agnóstico, tá? Então, o Darwin ele nunca se declarou ateu, até porque o Darwin ele era amigo de clérigos, o Darwin ele ajudava nas missões da igreja, né? Então, o Darwin ele nunca ousou em dizer que não, que Deus, enfim, Deus não existe. Não, não. Darwin apenas passou a perder a fé mesmo, sabe? Muito por esses problemas que ele teve com relação às percas ao longo da vida, percas duras, né? Um pai, uma filha, criança, e juntamente também, junto a essas perdas, a questão do problema do mal, Darwin também tinha os seus problemas doutrinários, né? Com relação à Bíblia, né? Vamos dizer assim. Mas, basicamente, gente, nós precisamos entender que não foram os estudos que levaram Darwin à perca da sua fé. Tá bom, pessoal? E, então, a partir dessa síntese da síntese, né, da origem das espécies do Darwin, uma pergunta se faz necessária. E aí? Quer dizer, então, que a partir da teoria da evolução, então, Deus perdeu o emprego, como diz o Tiago Garros? Como que nós fazemos com relação a isso, né? Como que fica tudo isso, né? Qual que é a resposta cristã com relação à teoria da evolução? Refutar? Aderir? Acomodar? Eis a questão. E aí, há um trabalhar de uma resposta cristã com relação a essa teoria do Darwin, para que nós possamos entendê-la melhor. Mas antes de nós partirmos para essa resposta, é necessário o esclarecimento de alguns termos, né? Um ajuste terminológico de alguns conceitos. O primeiro ajuste que se faz necessário é esclarecer a diferença entre evolução e criação. Quando a gente fala de evolução, nós estamos falando de teoria científica, né? E essa teoria vai dizer que os processos naturais ao longo de bilhões de anos deram origem a todos os seres vivos, inclusive, né, a humanidade, inclusive os seres humanos, né? Então, a evolução, ela é uma teoria científica. Quando a gente fala de criação, nós estamos falando de uma crença. E que crença é essa? É uma crença de que o universo ele é produto de um criador, né? Então, o cosmos ele é resultado da vontade de um criador, certo? Então, a evolução ela está no campo da teoria científica, tá? E a criação ela está no âmbito ali da crença, tá? Enquanto que a evolução, a teoria, ela está no campo da física, a religião ela está no campo da metafísica, a criação ela está no campo da metafísica, tá? Um outro ajuste terminológico que é importante nós fazermos aqui é a diferença entre disteleologia e teleologia, né? Porque, entendendo esses dois termos, nós vamos chegar no próximo slide e entender melhor as perspectivas pelas quais nós podemos olhar a ciência, tá? Quando nós falamos de teleologia, nós estamos falando de uma crença de que o universo ele tem um plano e propósito. Nada é por acaso, né? Tudo há uma razão de ser, há uma finalidade, há um telos, né? Teleologia vem de telos, né? Finalidade. E diz teleologia justamente o contrário, né? Ou seja, o universo ele não tem um plano, não tem um propósito específico, não tem uma finalidade, né, pela qual ele existe, pela qual ele se realiza ali, né? Ele simplesmente existe, tá? Então, é importante também nós esclarecermos esses dois termos, porque a partir de então nós chegamos às cosmovisões da ciência. E nós podemos enxergar a ciência de duas formas. Nós podemos olhar para a ciência e encará-la de uma perspectiva ateísta, onde não há Deus,
e não há finalidade, ou seja, o universo ele não possui um criador e nenhuma finalidade pela qual ela existe, ou então nós podemos ter uma cosmovisão teísta com relação à ciência. Não. O universo ele existe porque para cumprir uma finalidade e ele não existe por acaso. Há um criador, né? A partir dele o universo foi criado e ele foi criado para se cumprir uma finalidade, né? Então nós podemos, né, olhar a ciência sobre essas duas óticas, né, sobre essas duas perspectivas, né? E por fim, nós precisamos entender a diferença entre evolucionismo e criação evolutiva. Tudo aquilo que tem ismo no final, nós precisamos ter um olhar de alerta, de atenção. Tá? Tudo aquilo que tem ismo no final, ele se trata de uma cosmovisão. Tá? Mas que cosmovisão é essa? Qual que é a diferença deles? Quando a gente fala de evolucionismo, pessoal, nós estamos falando de uma cosmovisão que defende não haver um criador, né? Ou seja, não existe alguém que se importa com o modo ativo, de modo ativo com o mundo, né? Ou seja, a humanidade ela é fruto de processos naturais, aleatórios, não há qualquer intervenção divina, tá? Nesse processo. A criação evolutiva, ela já vai dizer o contrário. Criação evolutiva, ela já vai dizer o seguinte, olha, Deus, ele é criador. Ele é, além de criador, ele sustenta, ele mantém o cosmos. E ele escolheu utilizar um processo biológico, que nós entendemos como evolução, como uma maneira de criar biodiversidade na Terra. Tá? Então, entende-se a criação evolutiva, na verdade, como um processo guiado por Deus para criar essa biodiversidade na Terra. Inclusive, o Alistair McGrath, ele vai explicar um pouco mais sobre o criacionismo evolucionário ou evolução teísta, tá? Existem esses dois termos. E o Alistair McGrath vai dizer o seguinte, olha, a evolução deve ser entendida como o método escolhido por Deus para trazer a vida à existência a partir de materiais inorgânicos e criar complexidade dentro da vida. Enquanto o darwinismo dá espaço significativo a eventos aleatórios no processo evolutivo, o teísmo evolucionário vê o processo como guiado divinamente. Então, o criacionismo evolucionário, na verdade, ele é uma lei criada por Deus para, através dessa lei, haver a criação, a produção de biodiversidade. Ou seja, o processo ele é guiado por alguém. É diferente do evolucionismo que entende que não, que esse processo ele é aleatório. Essa seleção natural ela é uma coisa que ela simplesmente se dá. Ela é aleatória, né, no caso. Então, uma resposta cristã com relação à teoria da seleção natural do Darwin é o criacionismo evolucionário, a evolução teísta. E nós temos adeptos importantes ao criacionismo evolucionário, né? Nós temos nada mais, nada menos que N.T. Wright, C.S. Lewis, Tim Keller, Billy Graham, tá? Então, nós temos aí grandes homens de Deus que são adeptos, né, ao criacionismo evolucionário, né? Mas, além disso, nós temos, de outro lado, pessoas que vão criticar o criacionismo evolucionário, né? Nós temos pessoas que vão criticar a evolução teísta. Inclusive, recentemente foi lançado um livro chamado Evolução Teísta, uma crítica científica, filosófica e teológica, né? Pela editora Vida Nova,
um livro de vários autores, mas principalmente o Stephen Meyer, o J.P. Moreland e Wayne Grudem. Sim, meus amigos, Wayne Grudem e sua clássica Teologia Sistemática, segunda edição saiu agora, um calhamaço, tá? E esses autores, eles vão criticar a evolução teísta, eles vão criticar essa visão do criacionismo evolucionário. E esses autores, eles vão dizer o seguinte, olha, a aceitação da evolução darwiniana, né, ela se dá, na verdade, para que os cristãos não percam credibilidade no mundo secular. Então, essa coisa de evolução teísta, criacionismo evolucionário, né, é só um termo bonito para aceitar a evolução darwiniana, para não caírem no descrédito, né, principalmente por parte da comunidade acadêmica, né? Então, eles vão defender isso. Eles vão dizer ainda o seguinte, olha, além disso, além de aceitarem ou criarem esse termo evolução teísta para não perder a credibilidade, existem evidências de que a evolução darwiniana padrão, a mutação aleatória e seleção natural, não funciona. E por que ela não funciona? Eles vão dizer o seguinte, olha, a seleção natural, ela explica a sobrevivência das espécies, né? As adaptações, né? Mas ela não explica a chegada do mais apto. E como assim mais apto? Ela explica as adaptações das espécies, mas ela não explica a origem das espécies. Entendeu? Então, tem essa crítica que eles fazem, né? A teoria do Darwin, então, ela explica muito bem a adaptação, mas ela não explica a origem. A origem, ela ainda não foi respondida. A teoria darwiniana, ela não conseguiu responder essa questão. E, por fim, os autores desse livro vão dizer o seguinte, olha, evolucionistas teístas, eles se limitam às hipóteses materialistas, de evidências e fatos, né? Mas não há apenas um método pelo qual eu observo a realidade. Eu posso enxergar a realidade a partir de outras lentes, a partir de outros métodos ali, né? Não apenas um método de evidências e fatos, não apenas um método científico, né? Então, eu não preciso olhar a questão da evolução só com base em evidências e fatos, né? A questão da criação. Então, essa é a crítica que eles fazem nesse livro. Inclusive, o Stephen Meyer, ele vai dizer o seguinte, olha, me parece ser uma época muito estranha para cristãos que estão preocupados com o diálogo entre fé e ciência, dizerem que precisamos adotar a visão moderna da teoria darwiniana ou estaremos desatualizados. Então, na verdade, os autores desse livro, da evolução teísta, né, eles, na verdade, esboçam ao longo de toda a obra uma preocupação com a evolução teísta, né, com essa visão do criacionismo evolucionário, né? Muito legal essa obra também, uma obra bem grande também, mas com excelentes argumentos. E para nós encerrarmos essa parte expositiva, eu quero concluir com John Stott. Afinal de contas, o John Stott também é um adepto do criacionismo evolucionário. Mas o John Stott ele vai dizer algo que eu acho super interessante. E é uma frase que eu acho que conclui muito bem essa parte expositiva, que é a seguinte: os cientistas continuarão a investigar a origem, a natureza e o desenvolvimento do universo. Porém, teologicamente falando, Deus criou todas as coisas por sua própria vontade, como expressão de sua simples e majestosa palavra. Muito incrível isso que o Stott fala, né? John Stott é maravilhoso, tudo que o Stott escreve, né? Stott, N.T. Wright, Tim Keller, a gente sempre fala isso aqui no MEFI, tudo que eles escrevem, olha, é sinônimo de leitura boa na certa, viu? Então, essa conclusão do John Stott é muito interessante. Eu quero deixar aqui, antes das perguntas, as obras de referência que eu
me baseei para montar esse slide e essa parte de exposição. O primeiro livro é o livro do Asper McGrath, que eu falo dele sempre aqui no NEFI, né? Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. Tá? Ele faz parte da coleção Fé, Ciência e Cultura, do Thomas Nelson Brasil, com a ABC2, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Tem também o livro A Origem, 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente, do Ken Run, Rug Ross, a Deborah Harsman e o Stephen Meyer, né? Que também está no livro, né? Evolução Teísta, do Stephen Meyer. Tá? Então, cada um deles vai falar sobre as 4 perspectivas, né, acerca da origem. Então, o Ken Run vai falar sobre a Terra Jovem, o Rug Ross vai falar sobre a Terra Antiga, a Deborah Harsman vai falar sobre o criacionismo evolucionário, e o Stephen Meyer vai falar sobre o design inteligente. Né? E temos também, né, o Evolução Teísta, esse da editora Vida Nova, tá? Que é do J.P. Moreland, do Stephen Meyer, do Christopher Shaw, da Ann Coulter e do Wayne Gruden. Tá? Então, essas são as obras de referência. Se você quer saber mais sobre esse assunto especificamente, eu recomendo vocês a lerem, além da Origem das Espécies do Darwin, evidentemente, né? Leia direto da fonte, lê o autor primário ali. Nós também indicamos algumas obras de aprofundamento, né? Que é também uma parceria da Thomas Nelson Brasil, só que com a editora Ultimato, né? A coleção Ciência e Fé Cristã. E são 3 livros, tá? O primeiro deles é Criação ou Evolução? Precisamos Escolher, do Dennis Alexander. O segundo livro é do John Walton, com participação do N.T. Wright, né, O Mundo Perdido de Adão e Eva, debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis. E o terceiro livro é um livro do McGrath também, né, Deus e Darwin, Teologia Natural e Pensamento Evolutivo. Então, nós indicamos essas obras, né, da editora Ultimato, juntamente com a ABC2, para vocês que querem se aprofundar mais sobre esse assunto da teoria da evolução, de fé cristã, como que acontece esse diálogo, é possível ou não, enfim, são obras muito interessantes, tá bom? E, sem mais delongas, hora das perguntas, e estou muito ansioso, pessoal, por essa hora das perguntas, porque eu tenho certeza que nós vamos queimar alguns bons neurônios hoje, a partir dessas perguntas. Deixa eu já interromper aqui a minha tela. Opa, já vi que tem pergunta no chat aqui. E, ótimo, ótimo. Tem uma pergunta da Thalita aqui. Daqui a pouquinho eu já vou responder essa pergunta da Thalita, porque eu acho que as outras perguntas que a gente tem já preparadas, eu acho que elas vão, ou as perguntas vão acabar respondendo, ou vão dar um nó tático ainda mais na nossa cabeça aqui, tá bom, pessoal? Deixa eu pegar minhas perguntas aqui. Ok. Pessoal. Pronto. Agora sim. Agora dá para ver todo mundo aqui. Galera, vamos lá. Vamos pensar um pouco aqui. Eu quero lançar a primeira pergunta. E essa primeira pergunta é o seguinte. Nós estamos falando aqui, né, a respeito da evolução, né? Inclusive, segundo Darwin, a humanidade, juntamente com os outros seres, eles passaram por um longo processo complexo, né, de transmutação. E a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: Gênesis 1 a 3, ela é uma narrativa histórica, no sentido de que ela registra eventos que o autor quer que os leitores acreditem que realmente aconteceram, ou Gênesis 1 a 3 trata, na verdade, de uma literatura alegórica, figurativa, né? Ou seja, a doutrina da criação de Gênesis 1 e 3, ela explica como Deus criou o cosmos? Sim ou não? Pode falar, Maicon. Não, na verdade, eu vejo que essa narrativa de Gênesis ela foi escrita em um período em que
era necessário revelar que existe um Deus criador, né? Exatamente porque outras crenças operavam ali na época e tal. Mas, se a gente for olhar detalhadamente, Gênesis não é um livro explicativo de como Deus fez as coisas, né? Ele não traz essas evidências. Então, acho que é mais nesse sentido. Excelente. Estou até colocando a pergunta aqui. Estou colocando a pergunta aqui no chat, né? Deixa eu ver aqui a Thalita. Entendo que Gênesis seja narrado como o autor entendeu a revelação e não científico. Muito bom também. Muito bom também. Mais alguém, pessoal? Gênesis 1 e 3. Narrativa histórica ou uma alegoria? Um texto figurativo? A Gabi está falando aqui, acho que estou com as meninas dessa. Tiagão, pode falar, Tiagão. O áudio estava aberto, eu não estava percebendo. Não, tranquilo, mano. Se você quiser falar também, pode falar. Então, é porque é um assunto que eu sou muito leigo. O que eu li sobre o assunto foi o que o Agostinho falou em Confissões, só lembro disso. Eu acho que é uma mistura, assim, ele tem um caráter figurativo, sim, mas também tem um caráter histórico no sentido de que narra que Deus criou. Agora, como isso aconteceu exatamente daquela forma, seis dias literais, aí não acredito nessa literalidade, até porque definição de dia foi criada no meio do caminho, né? Você não tinha nem... Não tinha... o Sol o Sol não foi criado para você ter definição exata de um dia como algo constituído de um dia e de noite. Isso foi criado depois, então não faz sentido isso. Então, eu não acredito nessa literalidade de 6 dias exatos. Eu acredito que tem um aspecto figurativo. Agora, o que é real é que Deus criou o mundo e ele deu uma ordem ao mundo. E tem um sentido de uma ordenação aí, uma ordenação lógica na criação do mundo. E tem outras coisas também sobre isso aí, que é um registro histórico que estava para uma defesa da criação do mundo contra outras formas narrativas de criação que circulava a partir das outras religiões do período também, né? Enfim. Muito bom. Excelente. Excelente. Também me filio, né, a posição de vocês. Eu acredito que pelo menos, né, eu tento olhar para o texto de Gênesis 1 a 3, eu tento olhar como uma interpretação de acomodação mesmo, igual o Calvino vai falar ali, né? Até porque o intuito de Gênesis não é ser um livro científico, né? O intuito de Gênesis é revelar ao povo, né, o povo de Israel recém-saído do Egito, né, revelar quem ele era, né? Então, assim, essa questão de encarar Gênesis com uma visão, olhar para a Gênesis com o olhar do século 21, ou com o olhar do século 16, ou com o olhar do século 5, que seja, eu acho um pouco perigoso, porque eu acho que a intenção de Gênesis é simplesmente revelar Yahvé ao povo, né? Não dar descrições científicas pormenorizadas ali, né? De modo algum. Até porque, boa, Thiago até comenta no chat aqui, não há nem proposta científica no período, né? Como a gente entende, né? Não tem nem proposta de ciência como a gente entende ciência hoje. Então,
olhar para o texto de Gênesis de uma maneira literal, nós podemos encontrar dificuldades, né? Eu quero, né, colocar aqui uma... Eu quero colocar aqui uma segunda pergunta. Na verdade, gente, tem 8 perguntas aqui, mas eu não vou... Eu pretendo não me estender, não. Acho que não vou fazer as 8, não, porque senão a gente vai queimar todos os neurônios da cabeça e a gente precisa de alguns ainda, né? A segunda pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte. A gente acabou de falar agora há pouco da teoria do Darwin, né, de seleção natural. A teoria da seleção natural do Darwin, ela elimina qualquer noção de Deus criando e projetando o mundo? Ou seja, a teoria da seleção natural do Darwin fez com que Deus perdesse... Eu vou usar um termo que o Thiago Garros utiliza muito, eu acho muito legal, acho muito cômico e irônico. Após o Darwin, Deus perdeu o emprego, né? Ou seja, a teoria da evolução, ela elimina a noção de um Deus criando e projetando o cosmos? Thalita crê que não. Não necessariamente. É claro, existem propostas evolucionistas que tentam eliminar a hipótese da criação do mundo por Deus. Mas não é necessário, porque como a questão da própria evolução do mundo, ela segue uma lógica, uma ordem lógica, a própria evolução. Você não vê uma evolução... Até o termo evolução já dá um sentido de uma ordem, porque evolução não é meramente transformações biológicas ao acaso. Tem um aspecto de evolução de algo que está num certo sentido de ascendência, né? Então, se é evolução, tem uma ordem lógica aí. E se tem uma ordem, isso já pode implicar na necessidade de uma causa ordenadora desse processo evolutivo. Então, não significa necessariamente que evolução elimina a criação do mundo por um Deus. Boa! Muito bom, muito bom. Quem mais quer comentar a respeito dessa perguntinha, né? A teoria da seleção natural de Darwin elimina qualquer noção de Deus criando e projetando o mundo? E essa frase não é minha, tá, gente? O Richard Dawkins é que vai falar isso. Dawkins vai falar que, olha, agora que o Darwin veio com essa teoria, não tem mais por que sustentar, né, um Deus que cria, sustenta, mantém o universo, né? Então, é uma provocação do Dawkins aí que a gente está trazendo aí para o debate, para a discussão. O caos da origem à ordem. É o que o Dawkins falou, né? Quero saber como. Ai, meu Deus do céu. Isso era deserto inabitável mesmo. Né? Beleza. Ok. Vamos continuar para as próximas perguntas aqui, que vai... Pessoal, deixa eu colocar no chat aqui já a terceira pergunta. Né? Ok.
Deixa eu colocar aqui. Se aceitarmos a perspectiva do criacionismo evolutivo, né, ou evolução teísta, se a gente aceitar essa perspectiva, né, de criacionismo evolucionário, a afirmação de que a humanidade foi o ápice da criação de Deus, né, é mesmo para a questão da Imago Dei, ela cai por terra, né, por não ter a humanidade surgido através da criação direta de Deus, mas sim por uma mutação aleatória de formas de vidas inferiores e mais simples? Essa é mais difícil. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do A céu. pergunta anterior, ela é respondível, é mais fácil. Agora essa aí... Wayne Gruden, viu? Wayne Gruden. Gruden que vai lançar essa provocação, né? E aí, meus amigos, se a gente aceita o criacionismo evolucionário, cai por terra a afirmação de que a humanidade é o ápice da criação? Ai, meu Deus do céu. As fumacinhas saindo das mentes aí. Gente. Na Oi, verdade... Oi, pode falar, querido. não, é que eu tô com uma dúvida. Acho que eu comi mosca aqui. Hum. É que você falou que o criacionismo evolutivo, ele parte de uma ideia de que a evolução, ela não se deu de forma aleatória, não é? Que ela segue uma ordem que foi dada por Deus, não é? Sim, a evolução, ela é um processo guiado divinamente, né? A evolução é como se fosse uma lei criada por Uhum. Deus. Então, Deus cria as leis e as leis, elas vão produzindo, elas vão criando, elas vão construindo, entendeu? Por exemplo, Mas- a lei gravitacional. Não é que Deus, gravidade, está na minha mão. Não, ele cria as leis e as leis elas vão produzindo ali, entendeu? Mas essa produção seria aleatória, então? Porque eu não entendo isso como aleatório. Você entendeu a minha dúvida? Porque eu não sei se eu tô conseguindo expressar muito bem. Entendi. Eu acho que, na verdade, o ponto que você tá tocando é a questão da finalidade. Ou seja, no criacionismo evolucionário, aliás, vamos lá, pela teoria de Darwin, simplesmente acontece a seleção natural, ela simplesmente acontece. Olha, as espécies estão aí, né? Aquelas que vão se adaptando bem, elas vão resistindo, elas vão se modificando, né? Sim. A partir do... Já o criacionismo evolucionário, ele vai entender que a evolução é uma forma de se criar vida, de se criar biodiversidade na Terra, entendeu? Por isso que o criacionismo evolucionário entende que esse processo é um processo guiado. Na verdade, a evolução ela tem uma razão de ser, ela tem uma finalidade. É diferente, por exemplo, da seleção natural por si só, que as coisas simplesmente acontecem por acontecerem. Entendeu? Eu entendi. Então, assim, gente, eu tô me sentindo muito burra nessa reunião. Mas eu acredito que se tem uma finalidade, eu acho que não, o homem não perde essa característica de ser o ápice da criação de Deus. Entendeu? Porque tem uma finalidade na criação, né? Dessas leis, que vão gerar alguma coisa no final. Então, o homem ele pode ter evoluído de formas de vidas mais inferiores e simples, mas ele se constituiu enquanto o ápice da criação de Deus, da mesma forma, entendeu? Porque existia uma finalidade. Eu não sei se eu entendi, mas você Ótimo. entendeu meu raciocínio? Porque Sim. eu acho, mas eu acho que é isso, assim. Sim. Sim. Assim, eu nunca estudei, é um tema que eu sou muito ruim, assim. Eu te comentei, né, que ciência e religião é uma área
que eu quase não estudo. Mas, vamos lá. Eu sempre tive dificuldades com relação a esse tema. Eu nunca tive uma definição. O que eu sei é que eu não sou criacionista de terra jovem. Isso eu já sei que eu não sou, que não faz sentido nenhum para mim. Mas a minha dificuldade com a perspectiva evolucionária era justamente esse aspecto da imagem de Deus no homem. Por um lado, assim, dá para fazer alguma defesa entendendo que o homem foi criado do pó da terra. Então, ele foi criado como ser natural. Então, como ser natural, ele surge, né? Como um ser da terra, ele surge também da criação, né? da criação divina. O que insere essa imagem de Deus no homem é que o sopro divino no homem, que lhe confere uma alma enquanto alguém que tem essa semelhança e essa imagem de Deus nele, mas como algo que já está saindo do mero aspecto material, natural, né? Não é só porque ele evoluiu no sentido, vamos dizer, como se a imagem de Deus no homem fosse um mero aspecto natural, biológico. Não, aí para mim já é um salto do homem sobre a natureza. Mas acho que nesse sentido poderia fazer sentido, sim, entendendo como o ser humano vindo como algo do pó da terra, né? Muito bom. Muito bom. Tá muito legal essas reflexões, assim, tá? Tô gostando, assim. Depois da reunião de hoje, acho que não vou ter nenhum neurônio mais na cabeça, mas é isso aí, gente. Nefi, a gente vai... Depois... Ai, ai, ai. Mais alguém quer comentar alguma coisa antes da próxima pergunta? Não vai dar para fazer todas aqui. Está com tempo bom. Ai, ai, ai. Vamos para a próxima, então. Próxima pergunta. O criacionismo evolucionário ou a evolução teísta, né, enfim, ela compromete a nossa confiança na autoridade das escrituras? O que eu penso a respeito da outra questão? Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não, eu particularmente, para mim, ainda que se adote a perspectiva do criacionismo evolucionário, da evolução teísta, né, enfim, para mim a humanidade ela continua sendo o ápice da criação, né? Por todas as características do ser humano, tá? Mas eu confesso para você também que não é. Eu estou respondendo, Gabi, mas assim, é difícil. Nossa, o Wayne Gruden também fazendo essas perguntas, meu pai do céu. Ai, Jesus! Mas eu entendo que mesmo com o criacionismo evolucionário, o homem, a humanidade, ela continua sendo o ápice da criação, sem dúvida. Tá? O modo de pensar. Como é que é, Thiago? O animal não tem crise existencial. É verdade. Animal não tem crise existencial, gente. Não tem. Não tem. É complexo. O Delírio está comentando aqui no chat. É complexo. Gente, vamos lá. Evolução teísta. Ela compromete a autoridade da escritura? O que vocês pensam?
Não necessariamente. Novamente. Só um detalhe, tá, gente? O Wayne Gruden, ele vai dizer o seguinte: se nós aceitamos o criacionismo evolucionário, nós estamos negando o livro de Gênesis em 12 fatos. Não vou me lembrar agora dos 12 fatos. Ele vai elencando, né? Por exemplo, ele vai falar o seguinte: olha, se você adota o criacionismo evolucionário, então Adão e Eva, você não está considerando eles como seres históricos. Você está... E ele vai elencando 12. E vai falando, e vai falando, e vai falando. É tanto, e ele explica, tem vídeo, depois eu vou até mandar no grupo do WhatsApp do meu filho, um vídeo dele. Ele dá uma palestra até uns 20, uma meia hora, eu acho, e ele vai falando isso, né? E no livro, salvo engano, Evolução Teísta, uma crítica filosófica, teológica da vida nova, eles falam isso, né? Ele repete esses 12 fatos, salvo engano. Mas o Gruden vai falar isso, né? Olha, se você adota a perspectiva do criacionismo evolutivo, automaticamente você está negando 12 fatos de Gênesis. E aí ele começa. Mas não tem um vídeo novo desse cara falando da vida nova, acho que meio que reconsiderando. Não, o vídeo que tem é do Wayne Gruden falando que hoje ele é adepto da criação terra antiga. É um vídeo dele que ele vai falar: olha, eu fui convencido de que... Opa, aqui é a minha, viu? O Wayne Gruden, esse vídeo é recente, está na Vida Nova. O Wayne Gruden, ele fala que ele conversou com alguns amigos cristãos, cientistas, e que após muito estudar, após muito observar, ele chegou à conclusão de que a origem do cosmos se deu por criação terra antiga. Eu acho que ele pensava terra jovem antes, né? Agora não lembro, acho que é terra jovem mesmo que ele pensava. Mas hoje ele fala que não. Hoje ele se convenceu de que é terra antiga, né? Deniro também, né? Deniro aí já está... Deniro também, criacionista terra antiga, né? Eu, sem comentários, não vou falar aqui, mas é isso aí, gente, né? Enfim, mas é esse vídeo, viu, Thiago? Só para reforçar, esse vídeo recente do Gruden, ele falando da terra antiga. Fala, Deniro. Desculpa, né? Eu estava procurando a mão aqui para poder levantar. Desculpa a minha má educação aí. Tranquilo, pode ficar à vontade. Eu acredito que tudo parte de uma perspectiva de tempo. É por isso que eu mudei minha visão também. Não por causa do Gruden, né? Isso já tem um bom tempo. Não foi por causa do Gruden, não. E eu acredito que seja, assim, terra antiga, porque Gênesis não é claro com a medida de tempo. Esse é o ponto-chave. A Gênesis não é claro. Não é que eu estou discordando do contexto bíblico, nada disso. Adão é histórico, Gênesis é o que está escrito lá, realmente eu creio do jeito que está lá. Mas não temos medida de tempo. E aí, por isso que vem aquela interpretação dos criacionistas da Terra Antiga, que é a questão das eras, né? A gente não sabe o primeiro dia e o segundo dia, qual é o espaço de tempo. Porque a Bíblia diz dia, ela não fala um dia após o outro, ela fala dia. Né? Basicamente, se você ler o texto, ele vai estar falando de uma unidade de tempo que a gente não tem controle sobre isso. Então, não tem como saber. Aí daí, por isso que vem essas visões. A questão da Terra Jovem é porque é uma interpretação mais literal, mas eu ainda acho muito problemática, porque ela não leva em conta a parte cultural da escrita bíblica. A gente tem que entender que a medida de tempo para o judeu não é a medida de tempo para o ocidental. Um exemplo disso é que o sábado judaico começa às 6 horas da sexta-feira, então aí você já tem totalmente uma forma de calendário diferente. E isso não é incomum, isso é em várias partes do mundo. Na China já está no ano 5000, para quem não sabe, porque lá tem 2 anos novos. Você tem o calendário francês, que é diferente. Então, assim, cada região conta o tempo da sua maneira. Então, não tem como a gente pegar uma unidade de tempo
sequencial, porque a unidade de tempo sequencial ela é extremamente cultural. Então, acho que o ponto-chave da discussão, que é o que para mim faz mais sentido, e por isso que eu sou criacionista da Terra Antiga, é justamente a unidade de tempo. E isso não interfere em nada a interpretação do Gênesis, não interfere em nada, porque nós cremos em tudo que está lá, daquele jeito, é histórico, aconteceu. A questão é o tempo, né, basicamente. Perfeito, Danilo. Perfeito. Gostei demais. Muito fundamento isso. Muito fundamento mesmo. Mais alguém, pessoal, quer comentar se a evolução teísta compromete a confiança na autoridade das escrituras? Vamos para a próxima, então. Vou pegar aqui mais perguntas. Ver aqui. Ok. Próxima pergunta, pessoal. O cristianismo, ele... como é que é, Gabi? Quanto mais eu escuto, mais certeza eu tenho de que sou 100% leiga nesse assunto. Ai, meu Deus, Gabi do céu. Esse assunto é... Nossa. Meu Deus do céu. A gente fica com a cabeça ruim mesmo. É inevitável. Próxima pergunta é o seguinte, pessoal. A fé cristã, ela exige que a evolução darwiniana seja falsa? Ou o cristianismo, ele pode coexistir com a evolução? É possível conciliar a fé cristã com a teoria da seleção natural do Darwin? É possível conciliar a fé cristã com a ideia da seleção natural? Eu complico, não. Eu só lanço a pergunta. Eu só estou perguntando. É opinião, gente. Aqui, como participar? Opa. Tá. Porque o Thiago é da ABC2. Gente. É porque está falando no chat o seguinte, ó. Como participante da ABC2, direi que sim, que o cristianismo pode coexistir com a evolução. Agora, por quê? Aí já não sabe. Ai, meu Deus do céu. Aqui no Brasil, nós temos grandes defensores, né, da criação do profissionário, né, a ABC2, principalmente, né, o Guilherme de Carvalho, né, enfim, todo o pessoal, né, da ABC2, né, na verdade. E faz um trabalho excelente, né? Hã? Não sei se todo mundo lá dentro defende. Mas o Guilherme, sim, eu sei que de questão evolutiva. Não é todo mundo, não. Eu também faço parte da ABC2 e não é todo mundo. Tem muita gente, é verdade. Uma grande parte, eles acreditam, sim, na evolução, mas eles não são, pelo menos os que eu conheço, né? Isso não os torna liberais, né? O Igor Miguel, não sei se vocês conhecem, que é o que escreveu até a Escola do Messias, da Thomas Nelson. Eu tenho um contato com ele e ele já me falou, ele disse que acredita na evolução teísta e acredita no Adão histórico. Ele disse que isso não afeta em nada na questão da interpretação bíblica. Agora, como é que é? Aí tu me complica, que nem eu sei também.
Porque eu não sou muito bom nessa questão de evolução. Eu tenho uma ideia, um pouquinho, do que seja, mas como eu sou aquele professor que eu só gosto de dar aula quando eu sei, aí eu só faço dizer que deixa para o professor de biologia, que aí ele explica melhor para vocês. Aí pronto, eu encerro a conversa. Muito bom. Muito bom. Difícil essa... Eu particularmente, assim, eu entendo que o cristianismo, sim, pode coexistir com a ideia da evolução. Até porque os argumentos são argumentos plausíveis. Aqueles que defendem a ideia, né? Então, você tem, por exemplo, o McGrath, que a gente colocou aqui na parte da exposição, né? Você tem até o John Stott mesmo, o N.T. Wright, né? O Tim Keller, o Billy Graham, né? O C.S. Lewis. Então, assim, são homens de Deus que creem no criacionismo evolucionário, né? Na evolução teísta. Então, eu creio que é um argumento extremamente possível, né? Plausível, né? Coerente. Agora, por quê? Gente, aí, né? Aí eu também eu vou ficar devendo. Eu só lanço o caos, né? Depois, para resolver, a gente se vira. Eu só indico nomes. Só aponta, né? Aquele ali. Lincoln, não sei se você já abordou sobre a questão do Big Bang, né? Porque tem essa, digamos assim, essa interligação de assunto com relação à evolução. É a única coisa assim que eu já me debrucei mesmo assim para dar uma olhada e tal, essa questão do Big Bang. E uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, que eles sempre me perguntam, mas tio, e Deus? Deus está lá, Deus continua sendo Deus. Isso não impede da existência de Deus, né? Eu procuro dizer a eles que a Bíblia não diz como é que a criação aconteceu. É basicamente a explicação que eu dou. A Bíblia diz que realmente Deus o criou, mas como foi, os detalhes, nós não sabemos. Aí é que entra a questão se foi por explosão ou não, ali está o Senhor, né? Assim que eu creio. Então, uma das coisas que quis assim me inclinar para essa questão mais da evolução foi essa parte aí do Big Bang, que não nada afeta na interpretação bíblica. Mas eu ainda acho o criacionismo da Terra Antiga faz muito mais sentido. É uma coisa assim que encaixou demais no meu pensamento. Mas o cristianismo, a interpretação dele pela evolução teísta, eu não acho que seja prejudicial ou algo do tipo. Eu acredito que dá sim para fazer uma boa relação. O problema é que a gente tem poucos teólogos que fazem isso. Eu acho que isso está muito em falta no Brasil. Tem muita pauta em falta no Brasil, com uma teologia brasileira de fato. Quando a gente tem uma boa pauta, geralmente é um americano que fala. Você pega ali o John Piper, ele escreve sobre racismo. Só que é o racismo americano, não é o racismo que acontece no Brasil. É diferente, né? As situações. Quando você vai ver um livro de feminilidade bíblica, é baseado na realidade dos Estados Unidos, não é na nossa realidade aqui. Então, falta muito gente para poder falar sobre isso. Eu acho que a última vez que eu ouvi sobre a evolução teísta foi um evento do Bibotalk, que foi com a ABC2 e tal. Eles fizeram toda uma conferência sobre isso. Foi a confraria, o Thiago Garros no primeiro dia e o Marcelo Cabral no segundo dia. Isso mesmo. É porque a galera parece que tem um preconceito que acha que quem acredita na evolução não é crente, é liberal, é aquela coisa toda. A igreja ainda ela é muito imatura com relação à discussão da ciência e fé, né? Ela ainda acha que são duas coisas separadas. Uma vez eu fui falar sobre isso, sobre ciência e fé na minha igreja, o irmão rapaz perguntou, mas tu é criacionista? Não. O que é que tem a ver? Porque justamente eles acham que a gente fala a palavra ciência, eles só lembram de quê? De Big Bang, de evolução, de macaco, e por aí vai. Só aquela coisa pejorativa.
não tem assim um debruçar, não tem um núcleo como o nosso aqui de estudos para se debruçar, para explicar. Eu acho que é por isso que eu acho tão bonita a iniciativa de vocês, quando eu encontrei, né, o núcleo, porque isso falta na igreja, cara. Isso falta muito na igreja. Era para ter um grupo assim dentro de cada igreja. E aí a gente não sofreria um jovem chegando na faculdade dizendo eu não sei te responder. A gente não sofreria com isso. Eu acho que o problema não está nem na faculdade, está na igreja que não ensina. Está na imaturidade de não ensinar esses temas. Basicamente, isso. Desculpa prolongar aí da fala. Pode ficar à vontade, querido. Eu achei muito interessante algo que você falou, que é a respeito de discussões genuinamente brasileiras, né? Olhares da realidade brasileira. Porque, na verdade, esses temas lá fora, eles já são discutidos há bem mais tempo. Essas discussões sobre essas várias temáticas, elas chegaram recentemente aqui no Brasil. Então, há um atraso de diálogo de alguns bons anos, né? Por exemplo, enquanto aqui nós estamos começando a falar sobre essa questão da relação entre ciência e religião, nos últimos anos, em Oxford já tem a linha de ciência e religião há muito tempo. Então, há realmente um atraso muito grande, né, dessas discussões, né? Acaba que aqui é um pouco tardio, mas ainda assim, que bom que essas discussões estão acontecendo, né? Pelo menos elas estão acontecendo, né? E já há um início de um olhar interpretativo para a realidade brasileira, né? Eu acho muito legal isso, né? Eu fico muito feliz com as suas palavras, né? Gostaria muito que tivesse sei lá, um ponto do NEFI em cada cidade, assim como a ABC2 já trabalha, né, os seus grupos, quem sabe, né? Nossa, é um desejo do meu coração, assim, ter um pouquinho do NEFI em cada parte do Brasil. Nossa, vai ser uma alegria muito grande. Mas essas discussões, elas, de fato, elas precisam começar na igreja mesmo, né? Esses temas, eles precisam ser colocados na mesa das comunidades de fé, sabe? Serem tratadas de maneira aberta, sabe? Dialogal, comunitária. Então, a gente precisa fazer essas reflexões cada vez mais. Assim, elas são necessárias, né? Elas são necessárias para a produção de uma fé inteligente, de uma fé madura, de uma fé racional, enfim. E nas gerações futuras nós vermos frutos disso, né? É isso que você falou mesmo no chat, querido, né? É uma interpretação a partir de uma realidade brasileira. É isso, esse é o ponto, né? Esse é o ponto. E independente da visão, seja ela terra jovem, terra antiga, criacionismo evolutivo, design inteligente é um pouco diferente, né? Porque ele acaba dialogando com os três. Então, o design inteligente, na verdade, ele, a grosso modo, olha, há um criador que imprime sua marca no cosmos. Então, a pessoa pode ser terra antiga de design inteligente, terra jovem de design inteligente, criacionismo evolutivo, design inteligente, enfim. Mas, independente da perspectiva, Deus, ele é Deus criador, né? E isso é o ponto central, né? O ponto chave disso, né? Beleza, my friend. Manu precisou sair aqui. Amém, amém. Pessoal, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu só olhar aqui, tem mais aqui. Não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Já queimamos neurônios suficientes aqui. Pessoal, foi muito legal esse encontro de hoje, tá bom? Que nós possamos cada vez mais refletir sobre essas grandes questões, né? Inclusive, eu vi que a Escola do Discípulo lançou hoje no YouTube, né, o primeiro episódio da série,
que eles fizeram juntamente com a ABC2. Eu assisti, é incrível, super recomendo, tá? Será uma série de 4 episódios, o primeiro foi lançado ontem, né? Depois confiram lá que tá bem legal esse trabalho, né? E, pessoal, é isso. Eu espero que a reunião de hoje tenha esclarecido um pouco, pelo menos nos fazer pensar um pouco sobre esse tema, esse assunto, né? Que é um assunto bem complexo. Ainda mais quando nós olhamos para a teoria desenvolvida pelo Darwin e fazer esse diálogo, né, com a Bíblia, né, com as Escrituras, principalmente com Gênesis, né, é desafiador, mas ao mesmo tempo foi muito legal assim esse diálogo de hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês, Deniro, Gabi, Tiago, Israel, Thalita, Manu, e você que está nos assistindo pelo YouTube, pessoal, se inscreva no nosso canal. Se também siga o Nefi também lá no Instagram, tá bom? @NefiEstudos. E se você ainda não faz parte do grupo de participantes do WhatsApp, deixe o seu WhatsApp com DDD no direct do Instagram, tá bom? Ou então nos comentários aqui do vídeo. Será um prazer ter você conosco e fique ligado que tem muita novidade vindo por aí, tá bom? Fiquem ligados no nosso Instagram, fiquem ligados no nosso YouTube também. E vai ser incrível, vai ser demais. Nós contamos com todos vocês para que nós possamos cada vez mais expandir a nossa comunidade de estudos. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para todos vocês. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.